muitas vezes os colégios não conseguem, ainda que reconhecendo esses índices baixos, não conseguem reagir, criando programas ou ações concretas para reverter esse processo. O Axis de hoje, então, diz respeito a isso. Nós temos uma convidada especial, que é a irmã Maria da Penha Andreon, que é vicentina, a irmã Penha, né, irmã Penha? Obrigado, viu, irmã, por estar aqui conosco. Muito obrigado, viu? Deus abençoe, eu que agradeço, tá? Muito obrigada pelo convite. Ok. Irmã Penha, ela é coordenadora da Comissão de Educação da Rede Vicentina, da província do Rio de Janeiro. Ela é conselheira provincial e é responsável pela área de educação. E nós temos como assessora, que vai falar primeiro e logo depois a irmã Penha, nós temos como assessora a consultora do Axis, Keila de Mello. A Keila é consultora educacional e gerencial do Axis, é graduada em pedagogia, pós-graduada em atividades prático-experimentais na educação em ciência e tecnologia, tem um mestrado em educação e tecnologia e uma experiência aí longa em coordenação e gestão educacional. E a Keila já trabalhou comigo há muitos anos atrás também numa outra instituição de grande porte. Keila, obrigado, viu? Seja bem-vinda por isso. Eu agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês. Só para quem não conhece direito o funcionamento do Axis, às 10 é 1 hora o total. Nós temos uma apresentação da Keila de 25 minutos, logo depois a apresentação da irmã Penha, e depois nós temos aí 10 a 15 minutos para perguntas do público, tá? As perguntas na hora vocês podem encaminhar via chat ou com o próprio microfone, na hora que a gente abrir para perguntas, ok? Sem mais delongas, Keila, por favor. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Inicialmente, bom dia a todos, vou compartilhar aqui a apresentação. Só um minutinho. Consegue ver aí, Sebastião? Sim, já está grande. Já está aí, né? Uhum. Obrigada. Bom, então, tratar desse tema, qualificação pedagógica, passa muito pelo processo de formação dos profissionais. É um tema, como o Sebastião disse na abertura, muito importante, sempre foi, mas hoje, mais do que nunca na contemporaneidade nossa, na atualidade, os processos educacionais, toda essa conjuntura do quadro educativo tem sofrido muitas alterações, né, muitas inovações. Então, nesse sentido, cada vez mais, vincular essa qualificação, ela tem uma vinculação direta com os resultados dos processos educativos. Então, eu gostaria de iniciar só trazendo um pouco como essa discussão e essa reflexão tem acontecido, né, até em âmbito nacional. Houve, né, um ano passado, uma nova resolução sobre a própria formação do docente, os processos de licenciatura. Então, a própria legislação, ela traz o exercício da docência como essa ação educativa, né? Essa condução dos processos pedagógicos intencionais e metódicos, ou seja, necessita de ter um objetivo, uma intenção e uma metodologia vinculada a esse processo educativo, né? O profissional de educação, toda a equipe, ela demonstra, né, o conhecimento sobre diferentes formas de se trabalhar o conhecimento com os alunos, e principalmente as formas de aplicação, as estratégias de ensino, que hoje também estão passando por várias adequações, inclusive por questões de inovação, processos de comunicação, e nós estamos tendo esses impactos nos processos educativos. Então, a legislação, essa resolução, ela prevê para os cursos de licenciatura, cursos de formação inicial para esses profissionais do magistério, né, inclusive uma grande carga horária de 3.200 horas, com cursos de graduação de licenciatura, formação pedagógica para bacharéis e outros cursos para quem desejaria, né, ou deseja uma segunda licenciatura.
prevê também nessa resolução 4 núcleos básicos de formação para esse profissional que vai atuar como professor, que são os estudos de formação geral básica e uma aprendizagem de aprofundamento dos conteúdos, atividades de extensão e o estágio. Esse é um grande ponto, né, um fator que houve aí um grande avanço, que foi esse estágio obrigatório de 400 horas. E a mesma coisa para os bacharéis, uma carga horária de 1.600 horas, com um estágio de 300 horas. Trazendo um pouco, né, para a realidade agora da escola, dos colégios, um ponto que é extremamente importante é o alinhamento dessa gestão acadêmica e a qualificação pedagógica. Como que vai acontecer esse processo de aprofundamento, de formação, porque muitas vezes a própria qualificação, ela passa por uma formação, mas passa por um aprimoramento da própria prática pedagógica. Para isso, é importante que o colégio, que a escola, né, a instituição de ensino, tenha uma visão sistêmica, seja da direção, da equipe técnica pedagógica, dos próprios docentes, da equipe de apoio. Nesse sentido, o trabalho, ele com certeza, ele será desenvolvido a partir desse movimento do colégio como um todo. Às vezes, nós percebemos que, pela experiência, algumas escolas têm, né, a prática de levantar algumas palestras, de propor algumas atividades, e muitas vezes não consegue ter na prática uma efetividade naqueles momentos de formação. Por isso, alguns aspectos são muito importantes para essas proposições, e inclusive para desenvolver essas estratégias, que seja uma vertente de aprimoramento da prática pedagógica, um programa de formação que ele tem uma continuidade, e também é importante pensar no formato, para que os professores e que a equipe não participe desse momento como se fosse uma obrigação, como se fosse um momento da escola, mas é importante que eles percebam que esse momento de formação é um momento para para o próprio aprimoramento do profissional, né? E o formato também, muitas vezes, palestras ou outras atividades que são propostas não são interessantes e não estão estruturadas de modo que vai motivar esse profissional a participar da atividade. Um outro aspecto importante são as proposições conjuntas. Muitas vezes levantamos algumas necessidades com os professores, e essas proposições, a forma de atuar, ela é extremamente importante que aconteça de forma conjunta, pela equipe técnica pedagógica, pela própria direção e professores também. Esse alinhamento com a equipe técnica é extremamente importante, porque as coordenações, a orientação pedagógica, essa equipe técnica, ela está diariamente com os professores. E, portanto, elas também passam por um processo de aprimoramento do seu próprio fazer pedagógico junto à equipe de professores. E, principalmente, focando o aluno, que é o principal, né, ponto que a gente deseja no desenvolvimento de todo o trabalho escolar. Então, quais são realmente esses processos que atingem diretamente o aluno? E, então, buscar esse aprofundamento dos aspectos é muito importante. Muitas vezes a gente quer trazer um volume de temas para aproveitar os momentos com os professores, e às vezes eles não precisam de muitos temas a serem trabalhados. Muitas vezes o que a gente precisa é pegar um tema e aprofundar nesse trabalho, nesse tema, para que a gente consiga, sim, esse processo que tenha uma efetividade na prática dos próprios, que vai se reverter na sala de aula. Então, esses impactos importantes nos processos de ensino e de aprendizagem passam pelos problemas reais do cotidiano, das demandas dos alunos, das demandas dos professores, desses movimentos e da dinâmica que a gente percebe na escola, na sala de aula. Então, essas demandas que são trazidas são as necessidades detectadas para esse aprofundamento e para essa qualificação dos profissionais em serviço, porque a gente está fazendo, nesse momento, um trabalho de aprimoramento dessa prática, de qualificação especificamente do trabalho pedagógico da instituição.
Para isso, o levantamento de desafios junto a essas equipes, para entender um pouco melhor quais são as causas desses processos que muitas vezes a gente não consegue alcançar de uma forma mais efetiva, ou quais são os desafios ou necessidades de desenvolvimento dos profissionais. Um outro aspecto muito importante que impacta também nesse trabalho é estimular os profissionais, tanto a equipe pedagógica quanto os professores, a pensar soluções de acordo com a sua realidade. Muitas vezes as trocas de experiências são importantes, as vivências de outros, né, as teorias muitas vezes que estudamos e algumas experiências são importantes para termos referência. Mas não necessariamente essas referências, elas são aquelas necessárias para a nossa realidade. Então, pensar em soluções a partir da nossa realidade é o grande ganho e o principal aspecto a se trabalhar com as equipes nessa qualificação do trabalho pedagógico. Pensar também, trabalhar também numa análise dos processos, de identificar quais são esses fatores que precisamos melhorar. Muitas vezes a gente precisa de fazer uma análise mais detalhada de alguns procedimentos. Por vezes a gente já vem trabalhando, desenvolvendo algumas atividades que julgamos que são bacanas, que estão tendo alguns resultados, quando, na verdade, esses procedimentos precisam ser revisados, esses processos precisam ser adequados. E, às vezes, não é tão necessariamente o próprio trabalho ali do professor, mas o processo e o procedimento que se estabelece enquanto proposta pedagógica do colégio. E analisar as situações que parte também desse olhar da vivência dessa realidade. Então, qual é a realidade desse professor? Qual é o perfil desse professor? Qual é o perfil dessa equipe técnica? Como eles estão atuando? Quais são as nossas vivências? Para, a partir daí, a gente ter esse quadro e conseguir estabelecer algumas ações específicas para essa qualificação gradual, paulatina, e que vai gerar no fim, né, essa efetividade dos resultados. Bom, alguns aspectos também nessa qualificação, além desses impactantes, especificamente das propostas e das estratégias, parte muito da prática dos professores e até da equipe, colocar a mão na massa, vamos dizer assim. Muitas vezes trazemos palestras ou alguns momentos de seminário e que o aluno, o professor, não tem a possibilidade de agir, de ser o protagonista desse processo da sua formação. Então, esses momentos são importantes, mas o momento da construção do profissional e da construção coletiva da equipe do colégio, ela é muito concreta, ela é muito efetiva e importante nesse momento. Ela consolida esse trabalho da prática pedagógica, porque o professor, ele vai agir, ele vai levantar os problemas, ele vai propor, ele vai pensar junto. E a partir desse pensar junto, foi como dissemos anteriormente, fazer uma revisão desses processos. Como estamos trabalhando a avaliação no colégio? Como estamos fazendo o atendimento às famílias? Como estamos trabalhando com esses alunos para a proficiência, por exemplo, para o resultado acadêmico? E aí, a partir desse processo de revisão, desse pôr a mão na massa, também ocorre uma revisão das próprias condutas pedagógicas, da própria postura pedagógica desse profissional. Então, no dia a dia, o movimento e a dinâmica e esse engajamento dos professores, ele vai se tornando diferenciado. E aí a gente traz um aspecto importante, que é o desempenho assertivo dos docentes, que é esse desempenho, muitas vezes a gente faz uma avaliação de desempenho, que é um processo extremamente importante, né, para a escola, para verificar e para trocar com esse professor quais são as possibilidades de melhorias para o trabalho desse professor, sempre no sentido de buscar melhorias e de avançar no processo da prática pedagógica. E essa prática, essa avaliação, está muito vinculada à própria identidade da instituição. Como é
a instituição, quais são os objetivos dessa instituição, qual é o carisma dessa instituição, o que é importante, qual é a identidade filosófica dessa escola, desse colégio, e aí essa qualificação passa também por esse fator, para esse professor e esse trabalho engajado dentro dessa identidade. Essa qualificação passa também pelo movimento do trabalho que se coloca enquanto proposta pedagógica daquela instituição de ensino. E, vinculado a essa proposta pedagógica, trazemos aqui a intencionalidade. Por que fazer essa qualificação pedagógica? Qual a minha intenção nesse processo pedagógico? Qual a intencionalidade de aprimorar e de se desenvolver? Então, onde eu quero chegar com esse processo de formação, com esse processo de aperfeiçoamento de trabalho dos nossos educadores? E um outro ponto extremamente importante, que é o compartilhar as vivências, compartilhar as experiências, as trocas. Sabemos que num grupo, sabemos que numa equipe, aprendemos uns com os outros. Muitas vezes a experiência de um pode ser adequada, eu posso ver, olha, como que o meu colega do colégio está fazendo, como que eu posso desenvolver essa atividade. Então, o compartilhar passa também por esse movimento da gestão acadêmica e da gestão para a qualificação dos processos das pessoas dentro do sistema educacional. E aí partimos, então, para uma reflexão sobre a efetividade das ações e desses resultados, que é propor a elaboração de um plano de ação, estabelecer com o grupo as expectativas e as metas, o acompanhamento periódico das ações, a verificação do engajamento das equipes e dos alunos, focar nos resultados, qual o resultado desse aluno, o que é importante para a aprendizagem desse aluno, estruturar propostas com ações viáveis e funcionais. Muitas vezes a gente espera, né, uma expectativa dos docentes, eles esperam uma solução que muitas vezes não está dentro da possibilidade de uma viabilidade do colégio. Então, vamos pensar o que é viável, o que é possível para essa instituição, e que se espera também mudanças de posturas e de metodologias nas práticas de ensino. Aí, como uma experiência, vou trazer para vocês aqui de uma forma bem sucinta, um estudo de caso de alguns trabalhos que temos realizado em algumas instituições, vou trazer especificamente, né, um que foi relativo a melhorias dos resultados acadêmicos em relação a essa qualificação mais aprofundada dos profissionais. Inicialmente, fizemos um diagnóstico junto da instituição para entender a equipe, para saber quais eram as características, qual o perfil dessa equipe, quais eram os processos que essa instituição estabelece para melhorias de resultado, para conseguir alcançar as avaliações, para acompanhar o trabalho de avaliação desses alunos. Avaliamos também, nesse diagnóstico, quais são os resultados dessa instituição naquele momento. Quais eram e qual a meta, qual a expectativa de se chegar nessa instituição para alcançar essa melhoria de resultado. A metodologia que utilizamos foram várias reuniões de alinhamento com as equipes técnicas, equipes de professores, equipes de gestão, a verificação das ferramentas utilizadas, dos instrumentos que todas as equipes utilizavam para mensurar o resultado, para avaliar, por exemplo, simulados, resultados de Enem, resultado em Olimpíadas de Conhecimento, análise desses resultados, tanto das avaliações internas quanto das avaliações externas. E aí, a partir dessas análises, em grupos, desenvolvemos a elaboração, né, de planos de intervenção específicas para cada turma, para cada área do conhecimento. Depois que fizemos esse plano de intervenção, partimos, então, para essa implementação de ações, e a partir do momento que fizemos essa implementação, o acompanhamento, para identificar qual ação deu certo, qual ação não deu certo, qual forma que foi melhor aproveitada, qual forma que os alunos se engajaram mais, qual forma ou qual atividade ou ação os próprios professores desenvolveram de uma forma mais assertiva. E aí, a partir desse acompanhamento, realizamos uma avaliação de todos esses procedimentos que organizamos.
Dentre as etapas, como eu disse, né, fizemos análise dos resultados, reuniões com a equipe técnica, uma escuta dos docentes, oficinas com esses docentes, para que eles pudessem avaliar os resultados, eles mesmos fizeram as análises, fizeram o levantamento das hipóteses, do que poderia estar impactando nos resultados da área de conhecimento ou do próprio componente curricular. A partir desse trabalho, os próprios professores em equipe organizaram em conjunto algumas propostas de ação e definimos também metas e formas para desenvolver atividades em sala de aula, atividades externas, monitorias, por exemplo, reforço, várias ações propostas pelos próprios docentes para se trabalhar aquela ação, né, necessária para a melhoria do resultado. Aí os acompanhamentos dos planos de ação para definir quais são as dificuldades, quais foram as boas práticas, uma reunião geral para consolidar essa proposta com os professores, continuamos nesse acompanhamento, fizemos ao final do ano uma revisão desses planos de ação, do próprio plano geral, e uma avaliação geral do processo. Todo esse trabalho foi, então, subsídio para o planejamento do próximo ano. Aí, a partir, né, desse trabalho, só alguns resultados dessas ações, foram mais de 120 horas de atividades com esse grupo de trabalho, mais de 70 profissionais envolvidos, e dos resultados, um deles, né, alguns deles estou trazendo aqui para compartilhar com vocês. A consolidação de um plano de trabalho da coordenação pedagógica e da coordenação de áreas, a implantação de projetos específicos para atender os alunos, por exemplo, por turma, por área de conhecimento, por componente curricular, a partir daquelas demandas dos alunos. Então, esses projetos eles foram trazidos com uma intencionalidade específica para aquele grupo de alunos, e, no final, a gente teve aí uma ampliação do número de alunos aprovados em avaliações externas, em Olimpíadas, como também em vestibulares. Então, nesse sentido, trazendo aí, concluindo, a gestão acadêmica, alguns pontos muito importantes e fundamentais para se trabalhar nessa qualificação. É a avaliação constante dos processos, a atualização do planejamento em conjunto, de forma compartilhada, e uma sistematização contínua desses processos, porque muitas vezes a qualificação ela não ocorre apenas no semestre, no momento. A qualificação ela é um processo que, né, demanda da gestão acadêmica uma sistematização contínua. Bom, eu agradeço, a minha participação foi trazer aqui esses aspectos, essas reflexões. Gostaria de voltar a palavra, então, para o Sebastião. Obrigado, muito obrigado, Keila. Para o público aí que está assistindo, né, depois da apresentação da Irmã Penha, a gente entra, então, na sessão de perguntas e respostas, tá? Irmã Penha, por gentileza. Pronto. Ok. Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia. Que boa fala essa fala da Keila, né? Eu acho que veio muito ao encontro do que a gente tem a partilhar aqui, porque estamos realmente numa busca, né, constante de aprimoramento de nossas ações enquanto gestão, né? E isso não para nunca, né? É sempre um desafio atual, né? Eu penso que estou falando também com muitas escolas católicas, sim, nosso público. Então, estamos em casa, porque os desafios são muito semelhantes, né? Imagino. Então, eu gostaria de começar apresentando, se puder começar a compartilhar o nosso slide. A Karina vai fazer. A gente vai começando falando, vou falar rapidamente, né, de quem somos, né, afinal, quem está falando aqui com vocês, né? Nós somos a Rede de Educação Vicentina, e pode ir passando, por favor, tá bom? Esse lema, né, o presente sustenta o futuro, foi a nossa campanha de matrículas desse ano, né, que nós estamos também em rede buscando fazer isso. Pode passar, por favor?
E isso vai nos ajudando, né, a essa esperança que não decepciona. Acho que passou 2 de uma vez aí, mas não tem problema. Lembrando, né, do Papa Francisco com muita saudade, né, mas também com muita atualidade, buscando colocar em prática toda essa espiritualidade linda que ele deixou para nós, né, e que nós estamos cultivando a partir do Pacto Educativo Global, a partir da Laudato Si, da Laudato Del. Tudo isso são parâmetros incríveis, né, para a nossa educação católica enfim, para a nossa educação como um todo, né, uma educação integral. Como educação vicentina, nós temos, né, eu acho que a educação é esse grande... eu vou usar essa expressão, né, fazendo uma comparação aí com o mundo da arte, né, esse grande palco onde a gente precisa atuar de uma forma muito verdadeira, né, onde a gente desenvolve processos, atuações que implicam na vida né, de milhares de pessoas, né? Então, é um momento e uma oportunidade que nós temos de realmente trazer na prática o que a nossa igreja pede, o que a gente tem como inspiração de vida, né, através de nossos fundadores. Todos, eu sei disso, né, tenho certeza, que queremos esse mundo melhor. E muitas vezes a gente até se questiona, né, gente, estamos atuando há tanto tempo, estamos tanto tempo aí na prática da educação, o que precisa ser melhorado, né, para atingir esse ser humano e fazer com que cada um assuma a sua vida nessa ótica, né, do bem, do bem mesmo, né, de olhar o outro como irmão, de olhar o olho do outro e ver um irmão. Temos um desafio muito grande pela frente, né? Principalmente hoje, né, na era em que vivemos aí, tecnológica, né? Então, a educação é esse grande oportunidade, né, de atuar nesse sentido. E a Companhia das Filhas da Caridade está aí, junto com tantas outras congregações, né, buscando nessa luta diária. Eu não gosto muito de usar a palavra luta, mas ela sai muito espontaneamente da nossa boca, muitas vezes, né? Mas essa ação diária, né, de buscar né, todo esse nosso objetivo maior, e eu digo assim, né, que as escolas católicas, eu digo a partir da nossa, né, ela tem o objetivo de oferecer excelência acadêmica, de formar o ser humano integralmente, mas principalmente de formar o ser humano integralmente, porque só academicamente falando não resolve o mundo, né? Não resolve o que temos na sociedade hoje. Então, é realmente um grande desafio, e nós, como tantas outras congregações, estamos aí nessa caminhada. Pode passar, por favor. Aí a nossa logomarca da Educação Vicentina, e que traduz um pouco tudo isso, né? O V, né? As duas hastes do V fazendo uma mão, e isso simboliza muito, né? A nossa unidos, né? Como irmãos, unidos com a igreja, unidos com a sociedade, unidos com as famílias, os jovens entre eles, formando essa união, enfim, temos ela traz, inspira para a gente todo esse comprometimento, né, com a vida. E por isso também que nós utilizamos a nossa tarjeta aí embaixo, né, para toda a vida. Então, isso tudo foi fruto de um processo, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, né, de ação conjunta de muitas reflexões, né? E isso é muito importante enquanto escola católica, né? Que a gente vai criando pontes cada vez mais sólidas entre nós, né? Eu falo até isso a nível de ANEC, né? Que a gente participa, a nível dentro, intra, né? Congregacional também, que eu sei que a gente tem desafios intra também, né? E de buscar um parâmetro sólido, né, para a nossa educação. Então, essa nossa identidade, ela passa por aí, né, na formação integral. E para construir isso, pode passar mais um, por favor? Nós
começamos, há uns 10 anos atrás, a criar documentos comuns, né, que ajudariam nesse fazer pedagógico comum também, né? Então, a gente buscou criar nossas diretrizes curriculares para a educação infantil, para o Fundamental 1 e 2, agora a gente está em busca de criar o do ensino médio, que não pudemos até agora, porque até agora o ensino médio ainda estava muito, né, nessa construção aí nacional, né? Então, e também uma coisa que nós priorizamos na construção dessas diretrizes foi um currículo evangelizador, né? Que todos os nossos componentes curriculares sejam atravessados por valores. Eu só consigo entrar bem no computador. Fosse atravessado por valores evangélicos. Então, isso nos ajudou numa identidade, né, muito forte da nossa espiritualidade. Pode ir? Peraí, acho que eu passei uma mais aqui. Tá. Então, a educação vicentina permanece atual, como todas as outras, né, eu imagino, e confio nisso, que estamos aí vivendo a nossa tradição com letra maiúscula, né, que eu acho que é muito importante trazer isso. Temos uma história lindíssima, né, de ação, que não é um tradicionalismo, é uma tradição sólida, que traz uma história, uma herança muito bonita que a gente quer transmitir às novas gerações, mas sempre atualizada, né, com estratégias, com recursos, acompanhando tudo que a nível nacional nos apresentam e oferece, e aí a gente vai fazendo esse caminho bonito. Enfim, vamos lá. Não deu conta de pagar e perdeu esse desconto. Não adianta chorar agora e pedir. Os resultados da nossa educação, eles passam pela nossa forma de atuação hoje. E eu me vi muito aí, quando a Keila colocava, porque nós buscamos, através da Axis, uma assessoria que nos ajudou muito, né? Primeiro, talvez eu nem acompanhe os slides, mas vou dizendo. Primeiro, nesse processo de nos enxergarmos, né? Há 10 anos começamos um trabalho em rede, criamos as diretrizes, implantamos as diretrizes, fizemos um planejamento estratégico da rede, né, onde cada escola colaborou ativamente. E aí a gente viu que criamos um plano de pastoral da rede, que a gente nunca, sempre traz muito presente essa questão da evangelização, né? Mas a gente sabe que nossas escolas católicas, eu acho que não acontece só com a gente, é conhecido muito pela transmissão e pela vivência de valores, né? A gente escutava muito isso de todos os pais, né? Vocês são maravilhosos nessa transmissão de valores, nessa vivência realmente, não só transmissão, mas vivência de valores. Mas pecam um pouco na excelência acadêmica, quando chega lá no ensino médio, transfere o filho para outra escola, porque acham que a nossa não faz o que outras escolas aí de cursinhos fazem, e aí nós começamos a perseguir esse objetivo e dizer, não, nós temos excelência acadêmica sim, né? E nesse contexto a gente contratou, então, né? Eu não estou fazendo propaganda da Axis não, tá, gente? Porque eu não estou recebendo nada para isso, mas é o que aconteceu na nossa realidade, tá? Então, fizemos um olhar sabe, para nós mesmos. Nós tivemos a coragem de parar e nos olhar. Fizemos em todas as escolas essa avaliação institucional, com as famílias dando feedback para a gente, com os estudantes, com os profissionais, e fomos detectando o que precisamos melhorar, em que processos precisamos avançar, né? E sempre tem processos internos que a gente vai, né, avançando e vai percebendo. E um que nos chamou muita atenção e que era o nosso foco é realmente a questão do ensino médio, que a gente quer, né, começar pelo ensino médio, porque era onde estava a nossa
pedra no sapato, vamos dizer assim, e ali a gente começou, então, a perceber que precisava de um processo, né, bem feito, né, de análise mesmo, e de processos, né? Havia muitas iniciativas internas de cada escola, mas que não havia um objetivo forte, comum, bem delineado, bem visto, bem identificado, né? E aí a Keila nos ajudou muito nesse processo, nós estamos ainda vivenciando ele, e pode ir passando, por favor, que a gente vai chegando lá também. E nós começamos, então, um processo de construção coletiva, de perceber, né? Pode passar mais um, por favor? De perceber exatamente isso aí, né? Nós somos associação de educação, nós nos constituímos como comissão, temos uma comissão de educação que pensa os processos, e a gestão escolar, né, de cada unidade. Porém, esse processo precisava ser unificado, principalmente o ensino médio, porque, como eu disse, a gente já tinha diretrizes do infantil e do Fundo 1 e 2. Então, o ensino médio, a gente precisava, no meio dessa balbúrdia aí nacional, né, que a gente viveu com o ensino médio, mas a gente precisava encontrar o nosso caminho. Então, olhar a partir da realidade, como a Keila colocou ali na fala dela muito bem, é muito importante, né? Fazer uma análise nossa, interna, ter coragem de se criticar, de se olhar enquanto instituição e perceber, vamos parar de fazer iniciativas espontâneas demais, né? Vamos fazer um processo conjunto. E aí, sim, fizemos esse processo com as 4 escolas, que a gente só tem 4 escolas com ensino médio, né? Mas que está dando um resultado muito bom, porque os coordenadores de área conseguem perceber o objetivo real que eles têm que perseguir, resultados, sim, porque os meninos que vêm conosco desde o infantil conseguem vivenciar nossos valores, que a gente não abre mão, porém, chega ali no ensino médio, continua, né? A gente tem, inclusive, voluntariado vicentino, que a gente faz uma vez a cada 15 dias, ali no Rio, e uma vez ao ano com os nossos meninos do ensino médio, sempre numa realidade muito desafiadora, socialmente falando. Então, para o ensino médio, nós começamos a fazer esse processo, né? E a gente consegue ver claramente resultados, onde os professores analisam os dados, né, nessas reuniões, onde a Keila vem, coloca, né, todo o plano, o planejamento. Aliás, criamos o plano de ação para isso tudo, né? E a gente vai perseguindo cada etapa desse plano de ação. Internamente, as equipes trabalham, e vem outro momento de olhar tudo isso novamente em uma reunião maior aí com a Keila, e a gente está conseguindo vislumbrar ações muito práticas, né? E objetivos concretos para o ensino médio nosso. Tanto que, em algumas escolas, a gente conseguiu fidelizar mais os nossos estudantes do 9º para o 1º ano, graças a Deus, que é uma luta imensa, né? Porque os pais estão entendendo, a gente também diz isso para os pais, né? A gente tem que dizer o bem que faz, né, gente? A gente tem que mostrar o bem que a gente faz. E os pais estão entendendo que, realmente, nós temos potencial e fazemos uma excelente entrega de resultado acadêmico também, né? Então, os resultados nas Olimpíadas têm sido muito bons, e aí a gente faz aquela atividade de entrega bem formal, né? De todos os diplomas aí das Olimpíadas, das medalhas, né? E também os resultados, né, do vestibular. A gente tem os treineiros, né, que estão dando excelente resultado também. Então, tudo isso é motivo da gente se alegrar muito, né, por essa conquista. Apesar dos desafios que são imensos, né? Todo mundo sabe, eu não preciso nem explanar os desafios muito, né, gente? Então, acho que é um pouco isso, que eu não sei se eu já falei meus 10 minutos, 15,
Pode passar mais um, por favor? Então, aí tem, né, as Faltam ações. 5 minutos ainda, irmã Penha. Tá ótimo. Então, essa assessoria especializada na elaboração de planos de ação dedicados é muito importante que a gente tenha, porque um olhar externo nos ajuda e nos tira da nossa mesmice, do nosso comodismo e da nossa autossuficiência. Às vezes a gente falha porque acredita que somos bons demais e não precisamos de olhar externo. Mas precisamos, gente. Eu falo isso a nível pessoal, né? Acho que quem quer crescer, nós somos aí do ramo da psicologia também, né, Sebastião? A gente sabe o quanto é importante ter esse feedback, né, do outro. E como instituição, igualmente, né? Não podemos nos fechar na nossa autossuficiência. E eu vejo que isso é fundamental, né? Esse planejamento, pode passar mais um, por favor? O planejamento estratégico em rede, esses documentos, né, que nós estamos falando. Também essa parceria com soluções educacionais, mais um, por favor. Essa parceria com soluções educacionais é muito importante, né? E temos aí algumas, nós estamos também recebendo. Mas o que eu quero destacar é essa questão de que a nossa ação, ela se desenvolve a partir do momento que a gente olha para nós mesmos, enquanto instituição, que a gente tem essa coragem de nos criticar, aceitar a crítica construtiva, claro, né, de um assessor, de uma assessoria de fora, e buscar com intencionalidade mesmo, com reta intenção, né? O que realmente a gente precisa, aquela questão, né? Daquela metodologia, né? O que eu preciso abrir mão, quais são as minhas fraquezas, quais as minhas forças, mas o né? A método SWOT aí, enfim, essas tecnologias todas nos ajudam muito, né? A aprimorar a nossa ação, a nos olhar e nos faz, se a gente quer, a gente tem essa vontade de prosseguir, né? Isso, gente, com muito diálogo, né? E com uma gestão também participativa. Eu bato muito nesse ponto, porque muitas vezes a gente perde oportunidade de crescimento por achar, volto a dizer, que nós somos os melhores, que a gente já sabe o que a gente faz. A gente sabe, a gente tem, como eu disse, uma tradição muito grande também de vivência, né, de todas que vieram atrás de nós. Mas o mundo evolui, a gente precisa acompanhar isso e a gente precisa entender que juntos ficamos mais fortes, né? Que a gente passa pelos mesmos desafios, né? E por que não nos juntarmos? Por que não criarmos essa rede que a gente está buscando criar com a NEC, que nos une, né, com outros organismos aí locais, regionais, e eu coloco isso, né, para mim mesma, em primeiro lugar, né, como é importante estarmos abertos a ouvir, dialogar, dar feedbacks, receber feedbacks, né, isso que nos aproxima da nossa intenção maior, que é a educação é lugar de crescimento de pessoas, né? E é lugar também para nós de evangelização. E a gente evangeliza fazendo o bem. Não é verdade? Muito Mantenha obrigada. 1 minuto, tá? Ah, tá ok. Já termino por aqui, Sebastião. Muito obrigada, viu? Deus abençoe aí a todos. Muito obrigado, viu, irmã Penha, Keila. Gente, agora a sessão de perguntas, né? Podem ou abrir o microfone e perguntarem diretamente, aí eu sugiro, essa pergunta é para a irmã Penha, essa pergunta é para a Keila. Ou então escreverem aqui pelo chat e a gente lê e direciona, tá? A pergunta para quem for. Quem de vocês aí se habilita? Quem gostaria de perguntar? Só enquanto vocês pensam, uma pergunta até aqui para a Keila, tá? Claro, para a irmã Penha também, talvez uma possa complementar aí a outra.
como é que foi, né, esse trabalho com os professores propriamente dito? Porque professores, por exemplo, de ensino médio, né, Fundamental 2 e médio, correm para lá, para cá o tempo todo, é um grupo realmente assim, é um grupo de gente muito demandada, né, de pessoas, profissionais muito demandados. Como é que foi, né, esse trabalho? Como é que está sendo esse trabalho com os professores? Assim, a disponibilidade deles, a participação, quais são os desafios maiores aí para trabalhar com os professores? Keila, Bem, depois Irmã Penha. bem, a instituição, né, ela desenvolve algumas ações e já tem previsto no seu calendário algumas atividades e tempos que a própria escola já estabelece como momentos de formação. Então, a gente adequou realmente nesses momentos, e quando não foi necessário, a própria escola também propiciou esse momento para que a gente pudesse discutir com os professores, e eles têm uma ferramenta que apresenta, né, alguns resultados desses simulados ou dessas avaliações, que são esses sistemas de escrituração escolar. Então, a partir desses resultados, os próprios professores, junto com a coordenação diária, fizeram, né, essas análises, e a gente trouxe a coordenação diária exatamente para fazer essa mediação junto com os professores, também para criar e consolidar esse papel do coordenador de área nessa análise. Então, foi um processo inicialmente desafiador, porque os professores queriam, no primeiro momento, justificar algumas questões, o que estava acontecendo, alguns resultados, trouxeram aquelas questões relativas à inclusão, porque elas são uma realidade hoje em todas as turmas e que, de fato, impactam os processos pedagógicos, né? Porém, a partir desse levantamento com os próprios professores, com essa discussão, eles começaram também a perceber que existem outras formas de atuar. E nós começamos, junto com os coordenadores de área, levantar essas possibilidades. No início, até que os professores também se colocassem como atores, vamos falar, trazendo aqui a analogia da irmã, né, do palco, eles se participassem como atores do processo, foi um pouco difícil, mas é como nós dissemos, né, a partir do momento da continuidade desse trabalho mais a miúdo, eles conseguiram também se estruturar nesse sentido. Eles também conseguiram começaram a ver essas outras formas de análise, e começaram até a levantar dentro da própria sala de aula como que eles poderiam fazer, viram, o meu colega fez assim, eu posso fazer assim também. Então, os próprios professores começaram aos poucos a se engajarem. Hoje, por exemplo, a gente não tem mais uma reunião em que os professores falem sobre esses impeditivos, eles já vêm com algumas soluções. Olha, a gente teve esse desafio, a gente pensou em fazer isso. Então, essa é uma evolução muito grande do grupo como um todo, mas porque houve aí todos esses espaços, né, que a escola promoveu para essas discussões. Irmã Penha, a senhora, né, à frente da Comissão de Educação aí, com tantos colégios e também na direção de um deles, como é que é a visão da senhora sobre essa participação, né, dos professores nesse processo? Sim, realmente é um processo, né, Sebastião? Porque a comissão, quando foi instituída há 10 anos, mais ou menos, né, acho que você conheceu algumas, né, dessas etapas, sempre se colocou nesse papel, né, de buscar sempre junto, né, sempre em conjunto com os professores, com as direções, né, esse caminho. E assim, bem isso que a Keila colocava, né? Os professores, a princípio, tentam justificar, né? Porque ou já estão habituados a uma questão que vem fazendo há muito tempo, ou não pensam, não param para pensar um processo mais abrangente, né? Ou mais desafiador, e aos poucos, é uma construção mesmo, né? Na verdade, é uma desconstrução para construir algo novo, né? E falando ultimamente agora, né, desse processo que a gente está vivenciando nas 4 escolas, eu estou frisando as 4 escolas do ensino médio, porque realmente é onde estava o nosso ponto, nosso calcanhar de Aquiles, né? Era ali que a gente precisava atuar de forma mais intensa. É bem isso, né? Acho que a gente já passou por aquela fase de
ah, mas não é isso não, eu sempre fiz isso tão bem, ou eu sempre fiz assim, deu certo. Eles já passaram dessa fase. Realmente, eu percebo as coordenações de área muito ativas, muito propositivas, sabe? E brilhando os olhos, assim, ah, vamos fazer tal coisa, vai acontecer isso, vamos fazer aquilo. Na reunião, né, propõe. Então, já é um caminho, realmente, já é um avanço nessa caminhada, tá? É muito bom, é tão desafiador a educação, e é tão bom quando a gente vê que o processo conseguiu envolver esses agentes, né? Que são os principais, né, gente? Sim. Professor, coordenador de área, que está ali com a mão na massa, né? Coordenação também de segmentos, né? Mas principalmente professor, quando ele se sente envolvido e valorizado nesse sentido, né, de ser ouvido, de que eles tenham voz e vez de propor algumas ações dentro de um conjunto, de uma sistematização, né? Isso é muito bom, né? Obrigado, irmã Penha, obrigado. Temos uma pergunta, uma pessoa interessada, a Adriana Romão. Por favor, Adriana, pode abrir seu microfone. Bom dia a todas, né? É o seguinte, foi falado aí dessa questão do ensino médio, que eu acredito que para todas nós que estamos aí na educação é sempre uma grande preocupação por conta da fuga dos alunos em vista de algo que eles pensam que os outros oferecem melhor. Isso também é uma situação nossa, tá? Nós sabemos que, pelo passado, os pais tinham muita ingerência sobre os filhos. O filho ficava na escola que o pai escolhia. E isso não é bem o que acontece agora. Nós estamos na fase em que, principalmente o adolescente, e isso já está chegando no Fundamental 1 também, ele também tem muito assim, eu quero ficar nessa escola ou não quero. Então, eu queria perguntar assim, como é que vocês envolveram os alunos do ensino médio especificamente nessa compreensão de que realmente a instituição ela tem uma qualidade, ela zela, porque a gente conhece bem o trabalho nosso dele como congregações aí na educação, e como que foi o envolvimento desse aluno? E, consequentemente, com as suas famílias. Porque por mais qualidade acadêmica que nós ofereçamos, e eu não duvido dessa busca, a gente também tem que convencer. E convencer a partir daquele que hoje está sendo aquele que escolhe aonde ele quer. Vocês conseguiram fazer, ou estão fazendo, ou como estão fazendo, que acho que é o grande motivo também da nossa socialização das experiências. Obrigado, Adriana. Eu vou pedir à irmã Penha primeiro, né, como coordenadora da comissão e como diretora também. E primeiro a irmã Penha, a visão dela, depois a Keila. Irmã Penha, por favor. Adriana, né? Oi, Adriana. Adriana, minha querida, é uma angústia muito grande. Quando nós vimos em uma de nossas escolas, o primeiro ano com 10 estudantes, o segundo ano com 11, o terceiro ano com 9, a gente colocou a mão na cabeça, né? E vamos, então, criar estratégias, né? Nesse processo, a Keila acompanhou e nos ajudou. O que fizemos? Priorizamos a fidelização do nono ano. Que a gente, nesse nono ano, a gente tinha, acho que, 28 estudantes. Gente, vamos atuar em cima desse nono ano, né? Fizemos, assim, um acompanhamento muito de perto com esse nono ano, sabe? Reuniões com eles, com os próprios estudantes, mostrando a escola, mostrando o que a gente tinha como proposta. Nós ainda temos um sistema de ensino no ensino médio, fizemos com os pais e com os estudantes a apresentação desse sistema de ensino, primeira reunião com os pais, segunda reunião os próprios estudantes que já estavam no ensino médio, mostrando para os estudantes do nono ano como que era como que funcionava esse ensino, né, esse sistema. Além disso, reuniões com representantes de turma, perguntando, solicitando a eles sugestões, o que vocês pensam, o que vocês querem, o que vocês desejam para o ano que vem, envolvendo-os como agentes desse processo também, como protagonistas desse processo. Olhe bem o que aconteceu.
nós conseguimos dos 28, hoje a gente tem 21 na turma do primeiro ano. Agradecemos a Deus de joelho, tá? Mas o que a gente percebeu? Que a gente se descuidou do oitavo ano. O oitavo ano, por conta disso que você falou, que a criança, o adolescente escolhe agora, 4 crianças, 4 meninas maravilhosas que a gente tinha nessa escola, que estavam lá desde o começo da vida, falaram assim, não, a gente quer ver outra experiência. E meninas ótimas, que a gente tinha olho nelas, assim, porque elas iam dar ótimos resultados também para a escola, né? Porque estavam conosco desde pequenos. E perdemos essas meninas do oitavo ano. Então, agora, o que a gente está criando de estratégia? Vamos atuar muito diretamente, muito pessoalmente, sabe? É isso que a gente está criando. E não é de... Veja, não é estratégia comercial, é isso que eu quero deixar bem claro, gente, porque a gente tem amor por esses meninos, né? A gente coloca muito desse nosso afeto aí também, né? E também, assim, puxa, nós vamos ter que mostrar para esse menino o que a gente tem como educação vicentina, no nosso caso, né? O que a gente acredita nessa educação. Então, a gente tem que passar isso para esses estudantes, né? O que eles vão encontrar lá que não encontram aqui? Aí, uma das coisas até que nós detectamos era a monitoria. Nós abrimos monitoria esse ano. Estamos já com a turminha bem boa de monitoria. Com estagiários, contratamos, né, fizemos toda a seleção de estagiários, eles estão sendo acompanhados pela coordenação diária. E estamos assim, sabe, vem um desafio, a gente vai buscando estratégias. É um trabalho muito grande e não te digo mesmo, de angústias assim, né? Nesse sentido. Puxa, a gente faz o melhor, vamos buscar, a gente quer resultados também, né? A gente quer que a coisa venha, né? Então, é um trabalho, assim, bem personal, eu diria, bem personal, sabe? Diretamente com essas turmas. Quem que faz esse trabalho? Toda a equipe. A gente fez reunião com os professores fidelizam muito nossos estudantes. Então, a gente precisa trabalhar diretamente com o professor, com coordenação diária, que está dando muito certo nas nossas escolas, graças a Deus, orientação, coordenação, e a irmã também. A irmã entra na jogada também. A irmã vai lá, conversa com os estudantes, vai para o recreio, faz reunião com o representante de turma, faz café da manhã com a diretora. A gente está criando várias estratégias para criar essa questão assim, confie em nós somos bons, fica aqui que você vai se dar bem, né? Nesse sentido. Obrigado, não sei se eu Penha. respondi, Ana. Keila, você quer complementar? Gostaria. Adriana, obrigada pela pergunta, foi muito pertinente, né? Até porque o aluno, efetivamente, hoje, é realmente esse aluno com um perfil diferenciado, que ele hoje tem muita mídia, ele tem muita informação. Então, só complementando um pouco o que a irmã disse, né, essa estratégia de chamar as famílias, de conversar foi muito importante. Eu, inclusive, presenciei em umas das escolas. Então, assim, os pais conhecerem a proposta é importante. E os adolescentes, a partir do momento que os professores foram implementando as ações, por exemplo, monitoria, trabalho, atividades diferenciadas, os próprios alunos foram percebendo essas ações diferenciadas que os professores estavam fazendo. Os professores começaram a analisar com os alunos os próprios resultados em sala de aula, começaram a analisar as questões de uma forma mais específica, não tanto de uma forma geral. Então, aqui, olha, vocês não acertaram essa questão, por quê? Então, o professor também, nesse plano de ação que a gente fez, quando eu disse ações viáveis em sala de aula, o professor, ele dedicou esse tempo para esse atendimento também a essas demandas dos alunos, e os alunos começaram a perceber, de certa forma, esse envolvimento e engajamento dos professores. E outra coisa, teve escola também que trouxe alunos, egressos, né, para falar da sua experiência, alunos que formaram, por exemplo, no colégio, que saíram no terceiro ano, tiveram bons resultados, então eles voltaram para compartilhar com os colegas, compartilhar suas experiências no colégio, em relação a como que foi depois, né, que fizeram o Enem ou que foram para o vestibular. Esse também foi um ponto que foi muito bom, né, para trazer aí os alunos esse outro olhar.
E o principal foi o que a irmã disse, né? Foi o aluno também começar a participar dessas ações com os professores. Então, os próprios professores começaram a trazer os alunos para essa análise dos resultados, para entender como que eles queriam. E hoje a gente tem trabalhado muito com as escolas um plano individual de estudo, ou seja, trabalhar com o aluno, retomar com eles esse momento de estudo. E não é só a orientação ou só a coordenação, mas todos os professores estão engajados nesse movimento de estimular os alunos a esse processo de momento de estudo, deles se dedicarem a essas atividades. Por exemplo, o aluno quer passar em determinada universidade, então, trabalhar com ele, qual a sua demanda, qual a sua expectativa, e aí desenvolver com ele essas atividades para que ele consiga atingir esse seu objetivo. Então, a gente tem percebido que o aluno, ele está se engajando a partir do movimento dos professores, também em sala de aula. Ok? Só, irmã, irmã Penha, gostaria de dizer a visão da senhora. Nós, o Axis, né, nós desenvolvemos aquelas pesquisas de satisfação nos colégios das senhoras, né? E ali o aluno participa, o pai participa, funcionários e professores participam. A senhora acha que os resultados das pesquisas, somente o que diz respeito mais a alunos, pode ter ajudado de alguma forma a lançar luzes aí sobre esse processo? Como é que a senhora vê a pesquisa, o resultado da pesquisa nesse trabalho aí de envolvimento melhor de alunos e famílias? Olha, Sebastião, eu vejo muito como essencial, porque é aquilo que eu falava, da gente se olhar, a gente precisa se olhar, né? Se ver enquanto instituição. E às vezes a gente é muito narcisista, né? A gente acha que está tudo muito bonito, muito bom, e às vezes está mesmo, mas o outro não vê assim, ou o outro vê outras questões que eu não consigo ver, né? Então, realmente, foi a partir daí, né, como eu citei na minha fala, que a gente começou esse processo, assim, de verificação do que somos neste momento, né? Porque a gente muda cada dia como ser humano, imagina quanto instituição, né? Ou se acomoda, né? Também. Então, o que somos nesse momento? E a partir daí, sim, desencadeou muitos outros processos, né? Porque o estudante, ele fala, né? Ele é ótimo, ele fala, ele é sincerão mesmo, né? O que tem que falar, fala. E isso nos ajuda muito. Até, por exemplo, bobagem, mas é importante para ele, criticar a cortina que não estava sendo boa na sala de aula. Então, a gente ouvir isso e trocar uma cortina faz uma diferença, porque a gente deu voz àquilo que ele disse, né? Então, eu vejo como muito, muito relevante. Obrigado, irmã. Obrigado. Muito bom. A senhora, né, na sua fala toda, agora a senhora reiterou essa questão de olhar para si mesmo, né, e ter humildade, né, irmã, tá aí também, para reconhecer que às vezes há coisas que precisam melhorar. E vão desde a cortina, que é uma coisa pequena, mas importante, até coisas muito mais relevantes, né? Olha, nosso tempo aqui terminou. Muito obrigado à irmã Penha. Muito obrigado, irmã. Foi um prazer tê-la aqui, de verdade. Muito obrigado à senhora, o seu tempo. Muito obrigado a Keila. Muito obrigado a todos os participantes, todas as participantes. Eu deixo só um tempo aí para a irmã Penha, depois a Keila se despedirem aí do público. Irmã Penha? Ai, gente, muito obrigada por essa partilha, por esse momento, tá? Eu fiquei muito lisonjeada com o convite, porque, na verdade, a gente faz o que o coração manda, né? Faz a partir daquilo que a gente aprende, mas eu penso que a gente precisa estar sempre muito trocando mesmo, né? Ouvindo umas às outras. Eu aprendo muito com a experiência do outro também, e agradeço esse momento, Sebastião. Muito obrigada, Keila, Sebastião. E, enfim, se eu puder contribuir com alguma coisa para trocarmos, né, entre nós, eu estou aí à disposição também, tá?
Muito obrigada mesmo. Deus abençoe. Tá? Obrigado, irmã Penha. Keila? Bom, eu queria agradecer realmente, mais uma vez, a oportunidade, né, de poder compartilhar com vocês, agradecer a irmã por participar conosco, o Axis, por compartilhar com vocês um pouco essas reflexões tão importantes para a gente da área de educação. Me coloco à disposição de vocês, se tiverem algum comentário, alguma dúvida, pode caminhar para o Axis, que a gente vai entrar em contato com vocês, ok? Muito obrigada. Gente, muito obrigado a todo o público, né? É só avisando que o nosso próximo Axis às 10, que vai ser dia 26 de junho, o tema vai ser reavaliação institucional, organização religiosa, né? Ou seja, um Axis às 10 voltado aí para a questão das organizações religiosas, com o Namilton, né? O nosso parceiro sênior aí, que vai estar falando sobre esse tema. Uma vez mais, muito obrigado. Realmente, dúvidas, vocês têm o contato aí pela ficha de inscrição, tem o contato nosso. Dúvidas, comentários, perguntas, fiquem à vontade para dirigir essas perguntas aos contatos aí que vocês têm. E muito obrigado aqui pela participação e até uma próxima vez. Obrigado novamente às nossas assessoras e nossa convidada. Obrigado a todos, até mais, bom dia para vocês. Obrigada.